Ok, professora, gravando. Obrigada, Laura. Bom, eu enviei pelo Classroom ontem a avaliação corrigida. Daí eu gostaria, porque eu não consegui corrigir todas as avaliações de vocês, então a gente pode, se vocês quiserem, discutir algo aqui, fazer algum esclarecimento, se for necessário. Fiquem à vontade para perguntar, para apresentar qualquer coisa. Não? Professora, eu fiquei em dúvida na segunda questão, na B da segunda questão. Eu fiquei eu fiquei assim muito receoso de traduzir e eu acabei deixando ortis ou horti de fora por alguma confusão que eu fiz na hora da prova, mas eu tive muita dificuldade para traduzir para fazer o processo dessa segunda e traduzir. E a gente estava até discutindo depois da prova, assim, a gente ficou esperando as pessoas saírem, né? E a gente ficou discutindo e teve muita divergência nas traduções. Não, a divergência pode haver, porque, por exemplo, onde na palavra horte, ela está no dicionário como jardim, como horta, entre outras coisas. Então, divergência em relação ao significado das palavras pode haver. Não pode haver divergência em relação à ordem dessas palavras dentro da oração na língua portuguesa. Não sei se Ok, você. professor, entendi. Sim. Por exemplo, em vez de lavrará, poderia colocar cultivará. Em vez de jardim, poderia colocar horta. Né? Na palavra agricultor, que é agrícola, eu não me lembro, mas tem outras possibilidades também. Então, é nesse sentido, Lavrador. poderia usar outros sinônimos, se forem sinônimos, né? Que fique coerente com o todo dentro da oração, mas eu não poderia, por exemplo, mudar a função das palavras, isso não pode, porque o caso é quem determina a função, né? E, por exemplo, eu não poderia mudar a ordem de alguns termos, porque daí muda a função. Na língua portuguesa, quando eu altero a ordem, altero a função, diferente do latim, na maioria das vezes, né? Que a gente já viu, apesar de a gente ainda não estar trabalhando com ordem indireta, a gente está trabalhando sempre com uma ordem direta para ajudar agora nesse primeiro momento, mas existem outras formas de ordenamento muito mais livre do que na língua portuguesa, que a gente muda a colocação da palavra dentro da frase latina e ela continua com a mesma função, o que não ocorre na maioria das vezes na língua portuguesa. Mas você quer comentar algo específico? Euler. Não, professor, era somente nessa questão da tradução mesmo. A sequência das palavras da língua portuguesa ficou normal do jeito que era para ser, mas eu tive, por exemplo, acho que era nervosismo, ou não sei, e eu tive muita dificuldade de encaixar horte na tradução. E isso que deixou a minha tradução assim deficitária. Mas de resto, tá tudo normal. Entendi.
Algum outro comentário? A Yasmin levantou a mão. Pode falar, Yasmin. Professora, a senhora está me ouvindo? Sim. Tá. Teve uma palavra na primeira questão que no dicionário ela tinha duas formas. A senhora vai considerar as duas formas ou só uma? Sim, precisa considerar as duas formas, né? É as duas possibilidades no dicionário. Uma é masculina, outra é feminina. É pópulos, não é? Isso. Sim. Quando ela está fora de contexto, a gente trabalhou isso em algumas atividades. Quando a palavra está fora de contexto, a gente precisa considerar todas as possibilidades. Agora, quando ela está dentro de um contexto, como dentro de uma oração, aí não dá para, ao mesmo tempo, deixa eu olhar lá para aqui, ó, ela ser choco e povo, porque tem significados diferentes, não vai encaixar dentro de um contexto, né, com esses dois, só uma encaixaria dentro de um contexto. Mais algum comentário? Em relação à terceira questão, eu não apresentei resposta para elas, porque, né, é uma resposta individual e a resposta foi dada durante as aulas. Então, daí se eu apresentasse uma resposta, seria a minha resposta com as minhas palavras, né? Mas como a gente apresentou respostas durante as aulas, então daí eu vou deixar para verificar a resposta de cada um, tá bom? Mas posso comentar, não dar uma resposta, escrever uma resposta, né? Mas posso comentar aqui. Como saber a que declinação o substantivo pertence? E aí, explique exemplificando, ou seja, além de falar, além de demonstrar, explicar como saber a que declinação o substantivo pertence, que é sempre quando se deparar com um substantivo que ele é enunciado, né, ou apresentado, como queiram, no dicionário, através do nominativo e do genitivo singular, é sempre olhar para o genitivo, que é a segunda informação do dicionário, que daí a gente tem como saber a que declinação ele pertence. E aí era só apresentar exemplos, né? Já corrigi algumas provas e vi que algumas pessoas responderam direitinho e colocaram lá. Quando o substantivo é da primeira declinação, aí colocaram um exemplo de substantivo e marcaram o genitivo, a, ai, né, como sendo palavra de primeira declinação, e a mesma coisa em relação à segunda declinação, que foram as declinações que a gente já trabalhou até agora, né? Mas isso vale para todas as declinações. Palavras, quaisquer substantivos em latim, a gente sabe, a depender da declinação que ele pertence, a gente reconhece a declinação dele pela informação, segunda informação, que está apresentada lá no dicionário, que é o genitivo singular. A letra B explique a ausência da desinência modo temporal do tempo derivado imperativo presente latino. Quase ninguém escolheu essa. Quase ninguém, mas escolheu. Isso a gente falou aqui também, né? Alguns colegas explicaram. Por que a gente tem que... como é que a gente justifica a ausência da desinência modo temporal de um tempo derivado, né?
porque geralmente é o tempo primitivo quem não carrega a desinência modo temporal. Então, por isso que eu coloquei essa questão para ser explicada, né? E aí coloquei dessa forma: explique a ausência da desinência modo temporal do tempo derivado imperativo presente latino. Esse imperativo presente é aquele tempo que eu falo assim, que ele é um tempo gaiato, porque ele tenta se parecer com o indicativo presente, que é o tempo primitivo, não apresentando a desinência modo temporal. Mas eu não posso dizer que ele é um tempo primitivo, ele é um tempo derivado, e isso já está especificado até na questão, né, no enunciado da questão. Ele é um tempo derivado. Ele não é o tempo que veio primeiro, né? Como é que eu explico essa ausência? Dizendo desse derivado, né? Dizendo que ele se tudo depois também considerando tudo isso que eu já falei, né? Mas especificando que ele se diferencia do primitivo não através da desinência modo temporal, porque ele não carrega a desinência modo temporal igual ao primitivo. Então, como é que ele vai se diferenciar do primitivo através da desinência modo temporal, né? Ele se diferencia do primitivo através da desinência número pessoal, que ele apresenta as desinências número pessoais das duas pessoas só que esse tempo tem, que são as segundas, né, a P2 e a P5, diferentes de todos os outros tempos, inclusive diferente do indicativo presente, que é o tempo primitivo, né? Então, seria essa a resposta, não especificamente com essas palavras. Cada um tem as suas palavras e a sua forma de explicar, né? Bom, não havendo mais questionamentos, porque vocês estão tímidos para perguntar, para falar, então vamos passar aqui para o assunto de hoje. As 4 conjugações verbais latinas e a terceira mista. A gente já trabalhou a primeira conjugação verbal, né? Ela vai, o conhecimento que a gente adquiriu com o aprendizado da primeira conjugação verbal, a gente vai aplicar nas outras, né? Na segunda, na terceira mista e na quarta. Aí, uma coisa importante. Gente, estão batendo aqui, o pessoal acha de bater justamente no dia da minha aula. Vamos lá. Uma coisa importante ali em cima eu apresento o enunciado da aula de hoje, né? As 4 conjugações verbais latinas e a terceira mista. E daí eu apresento C1, C2, C3, C3M e C4. Quantas conjugações verbais há em latim? 5. Não. 4, está escrito ali. 4 conjugações verbais. A terceira mista, pois então, é bom a gente errar aqui, que já não erra, de repente, na hora da prova, vai que essa pergunta é feita, né? Então, não há 5 conjugações verbais, por isso que eu especifico 4 conjugações e a terceira mista. Por que a terceira mista? Ela é chamada de terceira mista, mas ela não a gente não pode dizer que ela é uma conjugação à parte. Apesar de que na tabela eu coloco uma coluna especificamente para a terceira mista, mas é para facilitar a vida do aluno, do que está iniciando o estudo de latim, né? Então, há alguns verbos que eles, em alguns tempos, se conjugam iguais aos verbos da terceira, e em outros tempos, eles se conjugam iguais aos verbos da quarta. Então, esses verbos que estão ali entre terceira e quarta, as gramáticas latinas, e daí eu sigo, algumas gramáticas latinas, e daí eu sigo também alguns gramáticos latinos que fazem dessa ordem, apresentam
um estudo à parte sobre esses verbos, são poucos, mas aí para a gente ficar também decorando quais são, eu não acho interessante, né? Eu não gosto de aula decoreba, eu gosto de aprendizado. Então, por isso que eu sigo esses gramáticos, alguns que retratam esses verbos como sendo de terceira mista. O que é terceira mista? São verbos que estão entre terceira e quarta. Né? Na verdade, são verbos que ora se conjugam como verbos de terceira, em alguns tempos, e outros tempos eles se conjugam como verbos de quarta. Então, para facilitar, a gente chama de terceira mista. Mas se for perguntado quantas conjugações verbais há em latim, ou a gente responde 4 conjugações verbais, ou a gente responde isso também e especifica. E a terceira mista, né? Mas a resposta mais acertada é que há 4 conjugações verbais em latim. Tá? A terceira mista, como falei, ela não é considerada linguisticamente como uma conjugação à parte. Né? São verbos que são trabalhados à parte, são denominados como sendo de terceira mista para facilitar o nosso aprendizado. Né? Mas há 4 conjugações verbais em latim. Depois vai ficar mais claro depois. Eu espero. Aí aqui eu coloquei. Lembra quando a gente estudou a primeira conjugação? Coloquei ela aqui, né? Porque agora a gente vai dar continuação nas outras, mas ela faz parte do estudo dos verbos regulares, né? Aí, como os verbos estão apresentados lá no dicionário, vou separar aqui, ó, tá assim lá, amo, né? Nesse dicionário que a gente está trabalhando, mas em outros dicionários ela está assim, amo, amas, amare, amaui, amato. Verbo de segunda conjugação, eu coloquei um modelo aqui, porque a gente tem um paradigma verbal, né? Esse aqui é um paradigma verbal, ou seja, é um modelo de todas as conjugações, e inclusive da terceira mista. Então, toda vez que a gente estiver trabalhando qualquer forma verbal, a gente recorre aqui ao modelo, né, para ver em qual dessas conjugações o verbo, lá outro que não está listado aqui, vai se encaixar. Né? Por exemplo, é igual como se eu estivesse trabalhando na língua portuguesa. Verbo amar na língua portuguesa. O que é familiar em relação ao verbo amar? Estudar, namorar, paquerar. Escrever? Não, escrever já é de outra conjugação. Né? Dormir? Não, já é de outra conjugação. Então, na língua portuguesa, a gente sabe a que conjugação o verbo pertence pelo finalzinho ali, né? AR, ER ou IR, que é a terminação da forma verbal, apresentada ali, nessa terminação, a vogal temática e a desinência modo temporal, R. Né? Em latim não é tão diferente, são outras informações, mas a gente também tem o infinitivo e é por ele que a gente vai observar aqui conjugação, o verbo pertence. Então, eu quero que vocês observem primeiro aqui, ó, o infinitivo, vou desmarcar, depois eu vou marcar de novo. O infinitivo, deixa eu desmarcar tudo aqui. Vamos observar só o infinitivo. Gente, me ajuda. Não está indo. Vou desmarcar por partes. Não está indo.
Ai, não sei mais como é que eu marquei isso, gente. Tá difícil aqui. A pessoa, quando é ignorante, é triste, né? Bom, mas vamos lá. Fazer assim. Eu vou marcar só o infinitivo aqui, ó. Professora, a senhora pode colocar em branco, marcar lá a cor sem colocar sem cor, pode colocar a cor branca, que eu acho que funciona. Mas eu tô colocando sem cor e não tá indo. Deixa eu Mas ver coloca o aqui. branco. Ó, não Não, foi. Ó. na outra opção, Meu no Deus, caso da. o que que eu fiz? Vamos lá. Pois é, mas aqui tá em branco, ó. Ó, foi bem aqui que eu marquei. Aí eu coloquei aqui sem cor, mas não tá desmarcando, Esquisito. né? Mas tá, vamos lá. O que eu quero que a gente observe agora é o seguinte, só os infinitivos. O infinitivo é a terceira informação do dicionário, né? Então, aqui onde eu tenho ama, amo, amas, amare, aí aqui eu tenho o are, que é o infinitivo. Ver se eu marco só o are, com outra cor, que é para... Ah, tá, vamos fazer assim com a cor da letra. Porque esse amarelo ali, não sei o que eu fiz com ele. Aí o infinitivo da segunda, ó, eu tenho um modelo da segunda conjugação, né? Um modelo de verbo da segunda, deleu, deles, delere, deleuve, deletum. Delere, com esse ezinho longo, né? Eu tenho verbo de segunda conjugação. Aí, antes de eu falar das terceiras, terceira e terceira mista, vamos lá para a quarta. O infinitivo da quarta, eu tenho audio, audis, audire, audive, auditum. Então, o infinitivo da quarta é ire. Observe que até agora eu tenho infinitivos diferentes. Are é da primeira, ere com E longa é da segunda e ire é da quarta. Então, qualquer verbo que se apresente com infinitivo ire vai ser da quarta. Eu tenho que observar sempre a terceira informação do dicionário, que é a que carrega o infinitivo, né? Então, foi ire é verbo da quarta conjugação. Foi ere com esse é longo é da segunda. Are ou no lugar ali de as, are, au e atum, é da primeira, né? Aí agora a gente observa o infinitivo da terceira, ere com é breve, e o infinitivo da terceira mista, ere com é breve. Aqui tem um probleminha, né? A gente já está vendo. Como é que eu vou saber se o verbo é da terceira ou se é aqueles tipos de verbos específicos que ora se conjugam pela terceira e ora se conjugam pela quarta, tempos, né? E aí que a gente chama de verbos de terceira mista. Como é que eu vou saber se é de uma ou se é de outra se o infinitivo é igual, né? Aí tem uma regrinha para isso. Primeira coisa, a terceira conjugação, ela é atemática. Vou explicar isso aqui. Vamos ver aqui pela segunda conjugação. Deixa eu ver primeiro aqui embaixo, eu acho que eu coloco alguma coisa. Não. Vamos lá. Só a terceira conjugação é atemática. O que significa? A ausência de vogal temática. Tá? As outras conjugações, a primeira, a segunda, a terceira, verbos de terceira mista e verbos da quarta conjugação são temáticos, ou seja, apresentam tema, né? A primeira conjugação, ela tem tema em A, que é justamente esse azinho aqui da vogal, que é juntamente com o ré, né? A vogal tema da conjugação. A segunda conjugação, igual à primeira conjugação e a segunda conjugação, são iguais à primeira e a segunda da língua portuguesa. A primeira tem tema em A e a segunda tem tema em E, né? Já a quarta e a terceira mista, elas são iguais à terceira da língua portuguesa, tem tema em I. E a terceira conjugação latina, ela é atemática, igual a nenhuma da língua portuguesa, né? E nenhuma regular da língua portuguesa, que todas têm tema.
ou em A, ou em E, ou em I. Aí, isso é uma primeira informação. A segunda informação, para a gente saber, de fato, se o verbo ele é da terceira ou da terceira mista, uma vez que as duas têm um infinitivo igual, é para a gente observar a composição da primeira informação lá do dicionário. Lego e Capio. Lego tem radical mais O. Tem sempre essa composição. Vai ser composto sempre de radical mais a desinência número pessoal O. Vou colocar um O pequeno. Não, vou colocar um O grande. Né? Já a terceira, os verbos chamados de terceira mista, que tem tema em I igual à quarta conjugação, eles são formados sempre de radical mais a vogal temática I e mais a desinência número pessoal O. Essa é aqui que a gente diferencia quando o verbo é de terceira e quando o verbo é de terceira mista. Sempre pela estrutura, composição da primeira pessoa do indicativo presente, ou seja, a primeira informação do dicionário. Né? Se entre o radical e a desinência número pessoal tiver um izinho, ele é de terceira mista. Se não tiver o i, ele é de terceira conjugação. Simples, né? É a temática. Por isso que não apresenta ali um izinho, que seria a vogal temática. Né? Se vocês estão com a tabela em mãos, Sim, professora. vamos dar uma olhadinha na tabela. A terceira coluna tem escrito lá em cima, a terceira conjugação. Você dá uma olhada nela todinha e observa... Não, antes disso. Lá no finalzinho da tabela, que aí senão vocês não vão entender, se eu não explicar isso antes. Lá no final da tabela, tem umas observações, né? As vogais entre parênteses, elas são de ligação. Essa tabela, ela só falta falar. Na verdade, ela fala. A gente é que tem que saber escutar, né? De tão explicativa que ela é. Então, as vogais entre parênteses, elas são vogais de ligação. As vogais que são apresentadas entre colchetes, elas são vogais desinências modo-temporais. E as vogais que estão sozinhas constituindo morfema e que não estão nem entre parênteses e nem entre colchetes, elas são vogais temáticas. E daí, agora sim, dá uma olhada na terceira coluna, que é a coluna da terceira conjugação, e observa como não tem nenhuma vogal em nenhuma pessoa, em nenhum tempo e modo, que esteja sozinha constituindo morfema e que esteja nua, ou seja, sem parênteses e sem colchetes. Né? Não tem, justamente porque a terceira conjugação é uma conjugação atemática. Jamais vai ser constituída de vogal temática qualquer pessoa qualquer pessoa verbal desta conjugação. Né? Agora, se a gente der uma olhadinha na terceira, mista e na quarta, a gente tem as vogais temáticas. I, né? Olha só. Lá no primeiro tempo, que é o indicativo presente, eu tenho o I, né? Em todas as pessoas, tanto na terceira mista quanto na quarta. Lá no indicativo pretérito imperfeito, eu também tenho o I, vogal temática, tanto numa quanto noutra. Só que, além disso, eu tenho o E, vogal de ligação. Que eu tenho uma análise específica a respeito desse E aí, que os gramáticos chamam de vogal de ligação, para facilitar a nossa vida, mas eles não dizem isso. Né? Aí hoje eu vou indicar uma leitura para vocês a respeito disso. Mas a gente vai trabalhar de acordo com a forma gramatical, ou seja, de acordo com como está aqui na tabela também, tá? Deixa eu mostrar outra coisa interessante.
Ah, aqui, ó. O subjuntivo pretérito imperfeito. Na terceira mista e na quarta. Olha a diferença entre um e outro. Eu tenho, na terceira mista, um é nu, ou seja, vogal temática. Né? E na quarta eu tenho o i, que é a vogal tema da conjugação. Uai, mas a professora acabou de falar que a vogal tema da terceira também é i. E por quê? Qual seria a explicação? Vocês que estão trabalhando morfologia e que trabalharam em introdução aos estudos linguísticos, talvez tenham visto isso, e que trabalharam também. Não, mas lá em fonética e fonologia não é trabalhado isso especificamente. É em morfologia. Então, qual é a explicação para esse ser vogal temática, se a vogal tema da conjugação é i? Alguém saberia responder? Talvez não lembrem. Mas me digam, vocês já trabalharam alomorfe, né? É no presente do indicativo, é, professora, que a senhora está falando? Não, agora eu já estou lá no subjuntivo pretérito imperfeito. Então, aqui, a resposta seria o ele é alomorfe de i. Tanto aqui, no subjuntivo pretérito imperfeito, terceira mista, quanto aqui no imperativo presente, na P2, terceira mista, quanto no infinitivo presente, terceira mista. Né? Então, vamos voltar lá na nossa aula. Bom, então, a gente já viu como é que as outras conjugações que a gente está começando a trabalhar agora, como elas são apresentadas no dicionário, né? Tal qual a primeira que a gente já trabalhou, ou seja, as mesmas informações, a primeira informação é o presente do indicativo, a segunda é a P1 do presente do indicativo, né? A segunda informação é a P2 do presente do indicativo, a terceira informação é o infinitivo, e a quarta e a quinta informações são, respectivamente, coisa que a gente não vai trabalhar agora, né? A primeira pessoa do pretérito perfeito do indicativo e o supino. Né? Então, a gente está trabalhando agora, tudo que a gente vai trabalhar agora é só até o infinitivo, lá no dicionário. Vou deixar aqui como eu falei como a primeira pessoa é constituída, né? Então, eu vou deixar a constituição de todas elas. A primeira pessoa do indicativo presente da primeira conjugação, ela é constituída de radical mais O, né? Isso a gente já sabe, porque a gente já estudou a primeira conjugação bastante. Agora, a segunda conjugação, que é a que a gente está começando a ver hoje, ela é constituída veja que eu já separei ali os morfemas, né? De radical, mais o E, que é a vogal temática, mais o O, que é a desinência número pessoal. A terceira conjugação, que a gente já viu, vou deixar aqui tudo alinhado, ela é a primeira informação, que é a primeira pessoa do indicativo presente, é constituída de radical mais O, desinência número pessoal. A terceira mista, isso a gente precisa ter em mente essa constituição da primeira pessoa do indicativo presente para diferenciar quando é terceira e quando é terceira mista, né? Mas não custa a gente deixar aqui a constituição de todas as... Até porque isso está lá na tabela, né? Não explicado dessa forma. Lá está separado, né? E a constituição de verbos da quarta conjugação,
na primeira pessoa do indicativo presente, é radical mais vogal temática I mais desinência número pessoal O. Aí eu pergunto, olhem só, a constituição de verbos da terceira mista é radical mais vogal temática I mais desinência número pessoal O. E a constituição de verbos, a constituição dos verbos da quarta conjugação na primeira pessoa do singular, do indicativo presente, também é radical mais vogal temática I mais desinência número pessoal O. Como é que eu diferencio terceira mista de quarta? Se a primeira informação é igual. O infinitivo é diferente. Exatamente pelo infinitivo. Na verdade, eu sempre olho primeiro para o infinitivo. Para buscar qual a conjugação do verbo, eu olho primeiro para o infinitivo. Se é are, é primeira conjugação. Se é ere, com esse é longo, é segunda conjugação. Se é ire, é quarta. Agora, se é ere, com é breve, aí é que eu tenho que olhar para a constituição da primeira pessoa do singular do indicativo presente, né, que é a primeira informação. Aí eu vejo se é verbo de terceira ou de terceira mista. Bom, já entenderam isso, pelo menos alguém já me respondeu. Quem foi que me respondeu? Fui eu, professora Christian. Christian, isso mesmo. Obrigada, Christian. Vamos passar para outra coisa agora. Eu deixei aqui, ó, só para escrever mais, né? A primeira informação lá, a primeira informação daqui, ó, amo, dele, lego, capio e áudio, né? E aí eu coloquei aqui, que é a P1 do indicativo presente, né? Tempo primitivo, que é o que o dicionário apresenta sempre na primeira informação, a P1 do indicativo presente, né? Isso a gente aprendeu lá com os verbos de primeira conjugação, vale para todas as outras conjugações. A segunda informação do dicionário, as, és ou is, olha só aqui, vou colocar aqui. A segunda informação do dicionário, na primeira conjugação eu tenho as, na segunda eu tenho és, e nas outras todas eu tenho is. E aí eu coloquei aqui embaixo, só para escrever mais, né? As, C1, és, C2, is, C3, C3M e C4. Isso é a P2 do indicativo presente. Parte da P2, né? Porque precisa ser anexado a essa parte aqui, final, a essa terminação, o radical, a depender da conjugação, né? Se é de primeira, e se é o verbo ali que a gente está como modelo, é a M. Aí fica amas. Se é de segunda, é o del, do delel. Aí vai ficar deles. Aí, se é de terceira, leg, vai ficar legs. Se é de terceira mista, cape, que vai ficar capes. E se é de quarta, aude, que vai ficar audes. Aí eu tenho a P2, do indicativo presente. E aí os infinitivos, né? De cada conjugação. Eu tenho o infinitivo are, que o Christian já bem observou, que é infinitivo de primeira. Ere, com é longo, infinitivo de segunda. Ere com é breve, que pode ser de terceira e de terceira mista. E daí quem vai dizer a que conjugação o verbo pertence, se tiver esse infinitivo, ere com é breve, é a constituição da primeira pessoa, que a gente acabou de ver ali em cima, né? E o infinitivo ire da quarta conjugação. Agora, eu já tinha colocado aqui, ó. Como obter o radical dos verbos encontrados no dicionário? Não, isso é outra coisa. Tá bem. Não tinha colocado, não. Como obter o radical dos verbos encontrados no dicionário? A gente precisa retirar da primeira informação. Olha só. Se o verbo é de primeira conjugação, ele, como a gente viu ali em cima, a primeira informação dele é constituída de radical mais O. Então, eu retiro o que sobra é o radical. Então, dessa forma que eu vou obter o radical dos verbos de cada conjugação. Se o radical é isso, se ele tiver ou are, no infinitivo, né?
Agora, se o verbo é de segunda conjugação, ele vai apresentar esse infinitivo aqui, ó, é longo, e como eu sei o radical dele, como eu obtenho o radical dele? Ele é sempre constituído de radical mais EO, que nem eu coloquei lá em cima também. Então, eu retiro o EO, o que sobra é o radical, né? Verbos de terceira, tem esse infinitivo aqui. Mas para ele ser de terceira mesmo, ele vai ser constituído só de radical mais O. Aí retiro o O, o que sobra é o radical. Verbos de terceira mista têm um infinitivo igual ao de terceira. Só que a primeira informação é constituída de radical mais IO. Aí eu retiro o IO, o que sobra é o radical. E a mesma coisa em relação ao verbo de quarta, em relação à constituição da primeira pessoa, para ser retirado o radical. Mas o infinitivo é diferente, né? Eu sei que ele é de quarta por conta do infinitivo ire. Então, eu retiro o IO da primeira informação e aí eu obtenho o radical, né? E a gente precisa saber separar o radical dos verbos quando a gente encontra o verbo lá no dicionário, né? Isso a gente já trabalhou com verbos de primeira conjugação e agora a gente vai trabalhar com verbos das outras conjugações todas, né? Agora vamos ver se a gente entendeu um pouquinho, saber qual a conjugação do verbo. Olha só. Ostendo, ele tá assim lá no dicionário. Ostendo, ostendes, ostendere, ostende, ostento. Qual a conjugação dele? Gente, será que eu fiquei sem internet? Terceira? Terceira, isso mesmo. Ele é verbo de terceira. Por que que ele é verbo de terceira? Ele tem esse infinitivo, que pode ser de terceira ou de terceira mista, né? Mas aí eu preciso, ele não é das duas ao mesmo tempo. Eu não posso dizer que ele é de terceira e de terceira mista. Não, ou ele é de terceira ou ele é de terceira mista. Cada verbo, uma só conjugação. Né? É igual os substantivos, cada substantivo, uma só declinação. Se ele tem esse infinitivo que pode ser tanto de terceira quanto de terceira mista, então eu preciso ver como é constituída a primeira informação, ou seja, a P1 do indicativo presente. Tem o I entre o radical e a desinência número pessoal O? Não. Então ele é de terceira. Se tivesse um I aqui antes do O, ele seria de terceira mista. Então, ele é de terceira. C3. Vamos ver esse outro aqui. Ai, você já separou também, graça. Esse aqui. Disquio. Não, é. Será que eu. Pera lá. Não, é isso mesmo. Disiquio. Disiquis. Disicere. Disiec. Disiecton. Qual? Terceira mista. Terceira mista. Terceira mista, vamos ver. Tem esse infinitivo, que é igual de terceira também, né? Pode ser de terceira ou de terceira mista. E daí eu vou verificar a constituição da P1, a primeira informação do dicionário. Ó, veja, no final, sempre no final eu tenho a desinência número pessoal O, em todas as conjugações. C1, C2, C3, C3M, C4. Né? Aí, antes do O, se eu tiver I, ele é terceira mista. Se eu não tiver I, já é uma outra consoante, aí ele é de terceira. Né? Então, eu tenho aqui radical, mais vogal temática I, e mais a desinência número pessoal O. De fato, ele é de terceira mista.
Vamos ver esse outro aqui. Ainda bem que eu não separei isso. Estupro, estupras, estuprare, estupraue, estupratum. Qual a conjugação? C1. Primeira conjugação. Are, de primeira conjugação. Não tem nem assim, será que tem? Não tem. Are é sempre de primeira. Primeira conjugação. Esse. Dissuadel, dissuades, dissuadere, dissuasse, muda a Segunda conjugação. dissuassum. Segunda conjugação. Não tem nem para onde correr também, né? Tem esse ere, com esse é longo, não é breve, né? Ele é de segunda. Né? Como é que eu separo o radical o radical dele? Até onde é o radical? Até o R. É o D. Até o D. Ah. Isso mesmo. Eu tava olhando para estupro. Isso, né? A gente não separou, mas bom que eu já vou marcar lá. Né? O estupro é até o R, muito bem. Sempre eu tenho que saber separar o radical. Quando eu chego numa forma verbal lá no dicionário eu tenho que saber separar o radical dele, que é para ver se bate com a forma verbal que eu vou estar analisando. Tá? Então, aqui é C2. Deixa eu ver se ainda tem. Esse aqui. Venio, venis, venire, veni, na verdade é venio, né? Venis, venire, veni, ventum. Qual a conjugação? Ire, quarta conjugação. Isso mesmo. Como é o radical? Até onde o radical dele? É o N. É o N. Tudo bem. O N, vogal temática e o O. E o A designação número pessoal O. Bom, a gente já sabe separar radical dos verbos, já sabe identificar qual a conjugação a que eles pertencem, né? Já tá caminhando, né? A gente já tá craque? Não, mas a gente vai já ficar. Então, agora vamos começar as análises. Como a gente já sabe separar radical e a gente já tem a tabela em mãos, a gente vai fazer assim, ó. Antes de ir para o dicionário, procurar essa forma verbal, ela não vai estar assim lá no dicionário. A gente vai precisar procurar pelo radical. Então, a gente precisa, com a ajuda da tabela, olha lá na tabela, igual a gente fazia com os verbos de primeira conjugação, e tenta separar uma terminação que você encontra lá na tabela, buscando até o máximo possível, do final para o início da forma verbal. O que a gente encontra? E daí, como a gente não sabe a que conjugação o verbo pertence ainda, a gente só vai saber quando a gente chega lá no dicionário, a gente precisa olhar para todas as conjugações. Olhem, me diga até onde a gente pode separar o radical aqui. Acho que até o R, professora. Se for até o R... Lasciwi. Até o R? Não, até o I. Até o I? Qual I? Acho que Antes do R. Acho que até um V. Alguém falou até o V. Por quê? Porque o R é desinência de modo temporal? Eu ouvi uma voz masculina, só um pouquinho. É porque eu acho que é a vogal temática aí nesse caso que eu estava vendo na tabela. Aderson. Isso, Aderson. Não é... Tá, o I pode ser a vogal temática lá na tabela, mas aqui eu tenho um outro I. Essa não é bem a resposta. Pensa mais um pouquinho, já que você já achou até onde é o radical. Eu só queria saber, assim, por que pode ser até aqui o radical?
Não é porque você encontrou iremos lá na tabela? Sim, eu ia falar isso, mas eu ia achar muito óbvio. Exato, mas é óbvio que é bom. É justamente isso. Alguém respondeu que o radical poderia ser até o R. Ok, poderia, porque eu encontro na tabela emos. Só que quando eu for para o dicionário, eu não vou achar uma forma verbal com este radical. Aí eu vou ter que voltar para a minha forma verbal, porque eu não prestei atenção de observar tudo que eu posso encontrar lá na tabela. O máximo de coisas que eu posso encontrar lá na tabela, né? E daí o Aderson encontrou o máximo. Por exemplo, lá na tabela eu posso encontrar só mus, eu posso encontrar emos, e eu posso encontrar iremos, que nem o Aderson encontrou. Aí, mas eu não encontro lá na tabela viremos, eu não encontro lá na tabela e viremos. Então, aí volta. É para o máximo que eu posso encontrar. O máximo é até aqui. Agora sim, eu vou para lá para o dicionário procurar uma forma verbal que tenha este radical. Agora olha só. Eu tenho lasquiu. Esse é o radical aqui, ó. Lasqui é V. É o U, né? É o nosso V hoje. A gente já sabe, deixa eu colocar aqui nesse outro lugar que vai ficar mais interessante para vocês observarem aqui uma coisa comigo. Aqui também não. Aqui vai ficar mais interessante ainda. Aqui. Olha só. Aqui. A gente já sabe como é que o dicionário apresenta. Como é que o dicionário apresenta já? A gente já sabe como é que a primeira forma do verbo apresentada pelo dicionário é constituída a depender da conjugação que ele pertence, né? Se ele é de primeira, radical mais O. Se é de segunda, radical é O. Se é de terceira, radical O. Se é de terceira mista ou de quarta, radical IO. A gente já tem um radical, né? Que é lasquive. No dicionário, eu vou encontrar ou lasquiuo, ou lasquieo, ou lasquio. Uma dessas três possibilidades. Aí fica bem tranquilo se a gente já pensar nisso antes de ir para o dicionário e ficar procurando lá loucamente o que não sabe nem como é que vai encontrar, né? Entenderam esse passo? Pega o radical da forma que a gente já separou com auxílio da tabela, que a gente procurou uma terminação lá na tabela, né? Aí separa só o radical, que é até o V. Aí vem para cá, para a formação da primeira pessoa de verbos de todas as conjugações, e vê se o radical ele é de primeira ou de terceira, ele vai ter O junto com o radical, lá na primeira informação do dicionário. Se ele é de segunda, ele vai ter EO junto com o radical. E se ele for de terceira mista ou de quarta, ele vai ter IO junto com o radical. Então, uma dessas três formas a gente vai encontrar lá no dicionário. Lasquivo, lasquiveo ou lasquivio. Agora procura lá no dicionário e me diz qual é o que vocês encontraram. Achei, professor. Lasquivo, professora. Qual é? Lasquivio, lasquivio. Isso, lasquivio. Deixa eu colocar aqui. Lasquivio, lasquivis, lasquivis e Lasquire. 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 Né? Então, ele é de qual conjugação? Quarta. Isso, quarta. Tá. Qual a tradução dele? Saltar, se divertir, zombar, gracejar. Saltar? Vou colocar saltar. Se divertir. Pronto. Coloquei saltar.
Aí, vamos analisar agora. Se eu sei que ele é de quarta conjugação, eu esqueço as outras colunas. Eu foco só lá na coluna da quarta conjugação para analisar. A tabela, ela já separa todos os morfemas. Ó, ela separa o I, o RE e o MUS. E a tabela, se vocês derem uma olhadinha, aqui na lateral dela, eu tenho as desinências modo-temporais. 0 para o indicativo presente, em todas as conjugações. Né? Ba para o indicativo pretérito imperfeito, em todas as conjugações. B para o indicativo futuro do presente, na primeira e na segunda conjugação. Ou A ou E para a terceira e quarta. No subjuntivo presente, na primeira conjugação, o E é desinência modo temporal e o A é desinência modo temporal para a segunda, terceira e quarta. O RE é desinência modo temporal para todas as conjugações e o indicativo presente tem 0 como desinência modo temporal para todas as conjugações também, né? O infinitivo presente tem a desinência modo temporal RE. E lá embaixo, do lado das observações, eu tenho as desinências número pessoais. Para P1 ou M, a depender do tempo e do modo, né? S ou 0, a depender do tempo e do modo. T, sempre, independentemente de qual tempo e qual modo. MUS também, para todo mundo, independente de qual tempo e modo. Para P4, né, que é a primeira do plural. TIS ou TE, a depender do tempo e do modo, para P5. E NT para todo mundo, independente do tempo e do modo, na P6. Então, por isso que eu falei ainda agora, que a tabela é explicativa, só falta falar, a gente precisa ela fala, na verdade, a gente precisa treinar o nosso ouvido para ouvir, né? Então, sabendo disso, a gente tem que focar nessas observações aqui no final, para saber quando é que eu tenho a vogal de ligação, quando eu tenho um morfema constituído só de vogal, ele pode ser temática, vogal de ligação ou modo temporal, né? E quando eu tenho desinência modo temporal, que não é constituída só de vogal, aí ela está listada aqui na lateral da tabela, do ladinho especificamente do tempo e do modo que a gente está trabalhando, né? Então, o iremos, que o Aderson achou, ele está aqui na quarta conjugação, né? E aí bateu, porque o verbo que a gente achou lá no dicionário é de quarta conjugação, tinha que bater, senão estaria errado, né? O RE é a desinência modo temporal, o MUS é a desinência número pessoal, e o I é a vogal tema da conjugação, ou seja, a vogal temática. É uma vogal que sozinha constitui um morfema e está nua, né? Sem parênteses e sem colchetes. Então, vogal temática. E daí a gente volta aqui na nossa atividade para começar a análise. Primeira coisa, informar a conjugação, porque agora a gente está trabalhando com 4 conjugações e mais a terceira mista. Então, tenho que informar a conjugação, né? O radical já foi separado, embaixo dele eu informo a conjugação. Aí, depois, o I é uma vogal temática, que foi o que a gente acabou de ver ali, né? Deixa eu separar um pouquinho aqui, para poder não me atrapalhar aqui, para eu ter espaço. O I é vogal temática, o RE é desinência modo temporal, de que tempo e que modo, e o MUS é a desinência número pessoal, qual a pessoa, né? A gente viu lá na tabela, que é do subjuntivo, pretérito imperfeito, e o MUS é desinência número pessoal de P4. A gente já fez quase tudo, falta só a tradução. A gente já viu que se trata do verbo saltar, e como é que fica o verbo saltar no subjuntivo, pretérito imperfeito, na primeira do plural.
Saltássemos. Saltássemos. É isto. Vamos fazer agora analisar o ENDAS. Depois desse beabá, eu vou dar um tempo para vocês fazerem, tá bom? O ENDAS, e de repente, quem terminar tão rápido assim, já pode fazer o Florebont. Daquele mesmo jeitinho, e com certeza são de outras conjugações, tá? Já dando a dica. Volto já.